Oi, gente, eu sou a professora Renata Glória e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. A minha história com a educação. Essa relação se iniciou lá na década de 90, quando eu ainda adolescente tive a oportunidade de ser aprovada no Cefam, maravilhoso e tão conhecido Cefam. O Cefam aqui na Zona Leste foi que me recebeu de braços abertos na minha primeira experiência em torno do magistério. De lá para cá, estive em diversas áreas da educação e escolhi ou fui escolhida pela educação infantil. Em 2004, então, eu ingresso na Prefeitura do município de São Paulo, no primeiro concurso público para professor de desenvolvimento infantil, atuando na educação de 0 a 3 anos. Um lugar encantador, onde eu encontrei na primeira turma um grupo de crianças de 3 anos, um mini grupo, assim nós chamávamos, né? E que me provocaram a entender aquele cenário. Eu nunca tinha trabalhado com criança pequena e fiquei me perguntando: o que fazer? Qual é o meu papel? O que eu devo saber? O que é preciso oferecer? E assim eu me recordo que iniciei a minha busca. O acesso à internet naquele tempo ainda era pouco popular e eu usava Lan House para acessar os materiais, baixar alguns arquivos e decidi então que eu precisava ler e compor a minha biblioteca sobre educação infantil. E assim eu fiz. Numa tarde, depois de ter saído da creche, fui até o centro de São Paulo e lá comprei uma série de livros aleatórios. Eu não tinha referência. Tudo que se falava de pedagogia e de educação infantil eu trouxe. E comecei um mergulho nessa leitura. Anos mais tarde, decidi então que para saber mais, eu ia me envolver com as questões da militância na educação infantil. E assim eu fui, lendo, militando, ouvindo, trabalhando com crianças. Durante 6 maravilhosos anos eu fui professora de educação infantil. Experiência encantadora. Os bebês e as crianças me ensinaram coisas que eu carrego na minha identidade. Sua forma de olhar o mundo, suas hipóteses, a forma como resolvem problemas, os seus abraços, a sua comunicação pelo olhar, tudo isso me encantou e me ensinou que eu precisava saber mais, me provocou a saber mais sobre esses sujeitos. Muito bem. Precisava avançar na carreira e decidi então que eu poderia contribuir como gestora educacional. Sempre fui muito apaixonada pelo exercício de estudar, uma característica autodidata que trago comigo. Iniciei então a minha preparação sozinha, a partir dos rumores que aconteceria na cidade de São Paulo um concurso para coordenação pedagógica. Muito antes de ter certeza, eu reuni todos os materiais e comecei um estudo, com disciplina, com foco, com horário para começar e para terminar. Passados-se poucos meses, eu já tinha avançado e já tinha compreendido muito do que era ser coordenador pedagógico, do que seria solicitado num possível concurso. Eu dizia o seguinte: a prova pode vir, que do jeito que ela for preparada, eu tenho certeza que me sairei bem. Saiu o tão esperado edital. Decidi, no último segundo, que não faria para coordenação, e sim para diretor de escola. Isso foi uma decisão difícil, porque demandava
reorganizar o meu pensamento e agora estudar uma bibliografia vasta com foco na direção de escola. E assim eu fui. Foram horas e horas, dias e dias, com uma baita disciplina. Entrava em universidades para ocupar as bibliotecas e só saía de lá quando a última página estava lida, resumida e os mapas mentais e conceituais elaborados. Esse exercício todo foi enriquecido pelos colegas que me chamavam para compartilhar os meus estudos. Assim começamos um pequeno grupo e uma querida colega que carrego no meu peito me deu uma ideia. Por que você não faz, Renata, um curso comunitário para as pessoas estudarem? E assim eu fiz. O que hoje é o Cursinho da Glória, que trabalha com preparatórios para concursos públicos, começou com um grupo de estudos realização. Minha primeira experiência atendendo cerca de 100 pessoas. Eu ainda levava o meu carrinho cheio de livros, porque vai que alguém me pergunta e eu não sei responder. Eu estava começando. Me apaixonei por preparar as pessoas para a realização de seu sonho, o ingresso na carreira pública, o avanço na carreira pública. E de lá para cá, de 23 de maio de 2009, nunca mais parei. É uma paixão que me move, além da paixão pela educação infantil. Todo esse esforço me rendeu a classificação entre os 200 primeiros na cidade de São Paulo, um concurso com milhares e milhares de inscritos. Também exercitei, neste momento, as minhas primeiras aprovações. Muitas pessoas que compartilharam comigo seus estudos foram aprovadas e eu digo de maneira muito feliz, as pessoas têm de carreira pública hoje, no magistério, a mesma idade que tem o Cursinho da Glória. Assumi como diretora de escola e também o segundo cargo como professora de ensino fundamental 1, porque nesse concurso que eu fiz só para experimentar os meus saberes, se aquilo que eu estava ensinando as pessoas estava correto, me rendeu a classificação entre os 100 primeiros. Fui fazer a minha perícia e saí de lá com 2 laudos, 2 cargos que eu assumi em uma semana. Encontrei então uma motivação e de lá para cá fui sendo convidada a organizar cursos, organizar momentos de estudos. Em 2010, então, eu assumi a direção de escola no município de São Paulo. Fui diretora de SEI, de 0 a 3 anos de idade, e depois diretora de ensino fundamental. E no primeiro ano, eu tive a felicidade de poder contribuir para o avanço de uma escola que eu digo que é a escola do meu coração. Pude contribuir para revitalizar aquela escola, revitalizar a sua identidade e construir o orgulho de ser daquele lugar. Escola essa que eu carrego na minha memória como um lugar onde trabalhei muito, mas também aprendi muito, que contribuiu muito para que eu seja a profissional que sou hoje. Mas foi um ano apenas, porque ao final daquele ano recebi um convite então que me surpreendeu para compor a equipe de formação de uma das diretorias regionais de educação do município de São Paulo. E esse convite me desafiava e me desafiou a ingressar no universo da formação de professores, de professoras e de gestores da educação infantil. Aceitei o convite por ser da educação infantil, esse lugar em que vinha estudando então desde o início dos anos 2000. Experimentei o desafio de dialogar com estes profissionais, não só trazendo-lhes conteúdos, mas buscando alinhar
a minha linguagem, a forma de apresentação, para que eles pudessem compreender e também se sentirem apoiados por mim. Era 2012 e eu iniciava uma história que permeia a minha experiência profissional até os dias atuais. Trabalhei arduamente, conheci muitas pessoas, tive a possibilidade de lidar com muitos saberes, com muitas dúvidas, com muitos questionamentos e fui buscando cada vez mais. A paixão pelos livros, a paixão pela reflexão, pelo conhecimento, sempre me mobilizou. A busca por melhores respostas às dúvidas que me chegavam. Mas também durou apenas um ano, porque no final de 2013 recebo um outro convite que a mim foi tão surpreendente quanto o primeiro. Um convite para agora, ao invés de falar para uma região de São Paulo, me comunicar com a cidade de São Paulo toda, a maior rede de educação infantil da América Latina. Um convite para fazer parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação na divisão de educação infantil. Confesso que vivi momentos de dúvidas se eu seria capaz de assumir tamanha responsabilidade, mas aí eu me lembrei que o que eu estava sendo convidada a fazer era aquilo que eu acreditava, era aquilo que eu já vinha estudando há muitos anos, então aceitei o convite. Um lugar que pude ocupar então para falar de educação infantil a partir de concepções que defendo, de ideias que defendo e que dialogam com a política de educação infantil, não da cidade de São Paulo apenas, mas a política de educação infantil nacional. Tive a oportunidade de conviver com muitos atores que apoiaram a construção da educação infantil brasileira que nós temos hoje. Pude conviver com formadores de professores e gestores, apoiando-os e os inspirando a levar o conhecimento desta pedagogia da infância que defendemos atualmente para suas regiões. Também tive a felicidade de participar e poder dialogar em diferentes regiões da cidade de São Paulo, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, região central, e poder, além de compartilhar as minhas ideias, a minha perspectiva, pude também ouvir e conhecer tantos saberes e tantos fazeres que me mobilizam e me mobilizaram até hoje do lugar que tenho ocupado como formadora de professores e de gestores. Isso significa, então, que a minha história vai se constituindo em torno da educação em dois processos. Apoiar professores a ingressar na carreira pública, no magistério público, em cursos preparatórios, e confesso a vocês que tenho aproveitado este tempo não só para prepará-los, mas também para ajudá-los a avançar em sua formação. Esta forma de compreender um curso preparatório rendeu ao Cursinho da Glória um índice de aprovação muito relevante na cidade de São Paulo. Cerca de 85% dos nossos cursistas são aprovados em concursos públicos da carreira da educação. Aliado a isso, continuo trabalhando com a formação na educação infantil, fazendo os meus estudos e pensando sobre a educação da criança pequena. Posso dizer, então, que essas duas frentes de atuação na educação resumem a minha paixão por uma profissão que escolhi ainda no início da minha vida, durante a adolescência, que é ser uma profissional da educação,
conhecer a educação, pensar a educação e construir a educação no território brasileiro. Estas duas paixões, então, elas resumem a minha relação com a educação. E acompanhar profissionais da educação infantil em seus percursos de formação, buscando compreender, então, a questão da pedagogia da infância italiana como processo de inspiração, como processo de compreensão para a construção da pedagogia da infância brasileira. Organizando, então, cursos, encontros, eventos, prestando assessoria a equipes de educação infantil, onde, através desta relação, eu compartilho esses anos de mergulho, de encontro com a pedagogia italiana e também alimento minhas provocações, alimento minhas necessidades de busca para construir uma abordagem de formação que dialogue com a linguagem e da forma que os profissionais da educação infantil possam avançar, compreender e fortalecer os seus saberes. Eu digo que é desta forma, então, que atualmente eu tenho exercido a minha resistência e a minha militância por uma educação infantil que não seja escolarizadora. E nos cursos preparatórios eu tenho uma felicidade a cada professora eu passei, professora eu assumi, eu serei chamada, estou na próxima chamada. A cada relato desse, eu acredito cada vez mais que a vida e a profissão foram me levando por caminhos que são exitosos, prazerosos e que me fazem cada vez mais uma profissional mais feliz, mais realizada e uma pessoa, então, mais inspirada para buscar estas alianças em torno da educação de meninos, de meninas, de jovens, de adultos, de professores. Quero deixar aqui para vocês, como inspiração compartilhada, uma pequena frase do nosso tão inspirador Paulo Freire. Só o ser humano educa-se uns aos outros e educam-se em comunhão. E é esta comunhão, então, que eu venho construindo, à medida que compartilho os meus saberes e que recebo compartilhar de saberes e fazeres daqueles que passam pelo meu caminho e que eu acolho com satisfação, com respeito e com compromisso. Muito bem, gente, eu quero agradecer cada um de vocês com quem eu pude compartilhar um pouquinho da minha história de vida, dos meus encontros com a educação. Pude compartilhar com vocês essa paixão que me move. São mais de 2 décadas envolvida com a educação. É uma satisfação poder contar com a tua escuta, poder lhe inspirar e poder contar com você nessa jornada que busca qualificar a experiência educativa no nosso país. Muito obrigada.